pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos conversar sobre lista de livros. Vou dar dicas para vocês de livros curtos, mas inesquecíveis. Aqueles livros mesmo com poucas páginas que fazem a gente refletir, rir e também se emocionar. Vou mostrar para vocês que não somente calhamaços, mas livros mais curtos nos fazem ficar bom tempo pensando, refletindo, e sabe, querendo conversar sobre aquela história, porque elas vão ter um impacto muito grande na nossa vida. Então, eu separei aqui livros de diferentes nacionalidades, também trouxe livros clássicos e alguns contemporâneos. Eu procurei balancear bastante aqui, mas tem muitos outros títulos. Então, por favor, comente, se inscreva se vocês não são novos por aqui. Comentem bastante aqui no vídeo, porque eu trago uma segunda parte com mais dicas de livros nesse estilo assim, de poucas páginas, mas que você pode ler algumas horas, você pode ler em alguns dias, vai depender do ritmo de vocês, mas lembrando, sem cobranças. E são leituras realmente bem diversificadas, vocês vão ver que tem conto, tem peça de teatro, enfim, vocês vão conferir bastante aí. Lembrando que todo o livro que eu citava tem detalhes aqui no box de informação, os links. Vocês sabem que comprando por meio deles, vocês me ajudam bastante, tá? Tem link geral, enfim, aqueles recados de sempre aí, mas que me ajudam bastante. Ah, não se esqueça aí, se você estiver assistindo por meio do celular, inclusive, de hypar o vídeo, tá bom, pessoal? Então, vou começar logo, porque esse vídeo vai ficar longo, como vocês sabem que sempre ficam os vídeos daqui, mas tem muita dica boa, então vai valer muito a pena. Primeiro que eu vou indicar pra vocês, o primeiro bloco, na verdade, que eu vou indicar pra vocês, não tem como eu não começar com a literatura russa, né? Nossa, gente, como estão esses escritores russos, eles sabem escrever calhamaços maravilhosos, eles sabem escrever calhamaços maravilhosos, mas livros curtos, com profundidade, nossa senhora. Então vamos começar falando com uma leitura até que eu fiz recentemente, que eu já quero panfletar muito para vocês, que é De Quanta Terra Precisa um Homem, do senhor Tolstói, e ele vai aparecer mais vezes, eu adianto aqui para vocês, tá? Aqui nessa edição que eu tenho da Princípios, são 4 contos que tem do Tolstói, justamente falando desse tema de coisas que importam na vida, mas o conto principal aqui, para mim, que mais me chamou a atenção, é o que dá título a esse livro, aqui, essa coletânea aqui, que vai falar justamente sobre essa ambição desenfreada do ser humano, né? Aquela coisa que cega, que você faz tudo para conseguir algo, mas que vai te cegar ao ponto de você deixar totalmente vulnerável e aquilo ali ter consequências para a sua própria vida, né? Então, aqui vai contar a história de um cara que tem ali seu pedacinho ali de terra, mas ele é tão ambicioso, ele acredita que a quantidade de terra que ele tiver, assim, quanto mais terra ele tiver, mais felicidade e segurança ele vai possuir. Então ele aceita o desafio de um homem rico, em que quanto mais ele caminhar, aquilo que ele conseguir caminhar em um dia, ele vai conseguir de terra proporcionalmente a isso. Então ele se entra nesse desafio ali com uma, sabe, aquela olhando totalmente assim de forma cega ali porque pode acontecer para ele, totalmente obstinado com aquela coisa ali e sem levar em consideração a própria vida. Então é um conto aqui que tem em poucas páginas ali, o Tolstói ele consegue essa profundidade para a gente refletir sobre o que realmente importa para a gente. Então justamente é De Quanta Terra Precisa um Homem. Então, assim, recomendo demais esse conto para vocês. Recomendo justamente essa coletânea. Então, ele vai construindo os primeiros contos aqui de uma forma que você vai chegar a esse conto maravilhoso, super conhecido do Tolstói. E que é uma ótima porta de entrada também para a literatura russa, tá? Fica a dica para vocês aqui, para vocês aproveitarem. Em seguida, não tem como deixar de indicar O Primeiro Amor do Turgenev. Ele consegue contar aqui essa história de um menino descobrindo justamente isso, o primeiro amor, né? Todo aquela emoção, aquele sentimento, aquele desembrochar do primeiro amor, também as frustrações. Então nós temos aqui uma espécie de uma narrativa moldura, então um grupo de amigos ali contando suas experiências de primeiro amor, até que vai ser contada essa história aqui que é nos apresentada aqui, inclusive esse tipo de narrativa moldura, né, vou ser indicada por um acaso, é um tipo de narrativa que eu gosto, tá? Se vocês quiserem, de repente, um vídeo sobre isso, né? Então sempre começa com um grupo de amigos, e aí dali eles vão contar histórias aí a partir dessas histórias que vai começar o nosso livro em si. Então, Primeiro Amor é dessa forma, tá? Pois bem, a narrativa principal desse livro é isso. Então, esse menino descobrindo o primeiro amor,
e ele tendo essas frustrações, mas o amadurecimento vai partir disso. O Turgenev, ele consegue capturar esse sentimento, essa nostalgia muito boa. Então você se encanta ali, você se sente muito impactado com esse menino ali, com o que ele vai descobrindo ali, né, as frustrações dele, e você se sente também querendo saber, por mais que você já tenha suas desconfianças de certos ali, digamos, uma atmosfera de algum não suspense, mas tem uma coisa ali, um desenrolares ali que vai acontecendo, né, e a gente vai criando uma tensão de alguma forma, e a gente sabe no fundo que é algo ali que já tem uma resposta, mas quando a gente lê aquilo dá uma: "É isso mesmo? Caramba!". Então ele consegue, acho que é isso que pressiona bastante, eu acho que ele conquista muito pela narrativa, e eu adoro isso na literatura russa. Outro que eu vou indicar para vocês, do Tolstói também, né, gente. Vocês sabem que eu gosto muito de Tolstói, então Felicidade Conjugal, aqui nós temos uma novela. Ali eu indiquei para vocês anteriormente, foi um conto, né, num grupo de contos ali do Tolstói. Nós temos uma novela aqui, em que o Tolstói vai mostrar como ninguém, como ele conhece ali de sentimento humano, e como ele consegue escrever como se fosse uma mulher, na verdade, ali. Você fica até meio na dúvida, né, porque é a partir dos olhos de uma mulher, né, então ela vai contar justamente sobre essa vida conjugal. Então, desde o momento que ela mais nova, ela se viu ali desprotegida e tendo que esse cara, né, que era amigo da família, que vira o tutor dela, e tem assim, enamoramento ali da parte deles ali, como um homem mais velho e tal, e esse desenrolar amoroso ao longo dos anos, né, então como se começa com uma pessoa que um conhecido, uma amizade, até chegar a uma coisa mais assim, um casamento, algo do tipo. Então Tolstói vai mostrar como que as relações, conjugais, elas precisam estar sempre atentas a detalhes do cotidiano, do dia a dia, como que é importante um diálogo, como é importante essa troca aí, né. Então, a relação ela se constrói diariamente. Então o Tolstói ele consegue mostrar, ele consegue captar muito isso, dos problemas ali, de fato ali, dos sentimentos. Então a gente consegue ver uma coisa muito real, personagens reais, com dilemas muito reais. Então é uma novela que te impressiona por isso, justamente por ser uma história que se faz presente no dia a dia, então você percebe isso como, ensinamentos para a sua vida, tanto conjugal, mas como seus relacionamentos, enfim, de amizade, de tudo que você tenha de construir, assim. Então isso aqui é um ensinamento mesmo para a vida que o Tolstói, ele vai abordar aqui de uma forma muito brilhante. Então, aqui é contado, como eu disse para vocês, do ponto de vista da mulher, então o Tolstói, ele escreve como se fosse uma mulher, então ele consegue entrar em dilemas ali bem interessantes, e isso impressiona bastante pela escrita dele nesse sentido aqui. E desculpa, gente, eu vou ter que citar outro Tolstói aqui, mas se vocês quiserem uma segunda parte, que eu tenho certeza que vocês vão querer, porque tem muita dica boa, tá? Eu vou trazer outras indicações para vocês, calma, tá? Mas não tinha como, Tolstói com a morte de Ivan Ilitch. Aqui nós vamos acompanhar também uma novela do Tolstói, tá? Mais pesada aqui, na verdade, né? Então nós não temos, e muito importante, tá, nesse sentido de você acordar para a vida. Nós temos um senhor, um homem ali à beira da, pode ser um senhor daqui a sei lá, vamos lá. Vamos ter um homem ali à beira da morte, ele já fez de tudo, ele sofre de uma doença, ele já fez de tudo que possível, e já esgotou todas as opções para ele sabe que vai morrer, que está ali na cama, que está só esperando a hora dele chegar, e ele começa a repensar a sua vida, o que que ele fez, o que que ele fez de bom, o que que ele deixou de fazer. As pessoas ao entorno dele, ele é um servidor público, tem muitas pessoas ali que estão tudo por aparência, sabe, tá só esperando a hora dele chegar para saber assim, ó, quem vai ficar no lugar dele, na posição dele, então querem se livrar daquele, sabe, daquilo. Então ele começa a olhar para o passado, as coisas que ele construiu, então aquele mundo das aparências, de posses, que isso não é o que importa na vida, o que importa são aquelas, relações que nós construímos, né, com o que realmente importa na nossa vida. Então a gente começa a valorizar o tempo que passou, que nós perdemos e que não volta. Então, você não vai querer acabar sua vida como essa com o Ivan Ilitch, então justamente esse livro mostra isso, o que a gente não quer que aconteça com a gente não quer que a nossa vida, quando chegar lá no final, a gente se dê conta do que a gente perdeu. Então esse livro tem muito, essa novela aqui do Tolstói tem muito isso, essa lição pra gente. Então você sai do livro assim meio, caramba, querendo mudar essas coisas na sua vida.
Então, essa profundidade desse tema eu acho bem bacana de trazer. E isso tudo, gente, num livro curtinho. Lembrando que essa aqui é uma edição, por exemplo, da Antofágica, então assim, de acordo aqui que eu mostro pra vocês vão falar assim: "Nossa, livro curtinho, né". Não, lembrando isso aqui nessa edição da Antofágica, por exemplo, tem ilustrações, então uma diagramação super confortável, então você pegando em uma outra edição, esse livro é bem mais curto do que aparenta ser, tá, gente. Então, lembrando isso de não se assustar pelo número de páginas, por favor, porque isso aí não é tão relativo nesse sentido. São narrativas todas curtas, como eu separei aqui pra vocês. Então curtas porque tem, poucas páginas, então a diagramação, então não fiquem assustados às vezes com isso, tá? Estão todas aqui mais curtinhas sim, tá? E por fim, de literatura russa aqui nesse grupo aqui, Dostoiévski, né? Então já trouxe vários do Tolstói, Dostoiévski trouxe então Memórias do Subsolo. Fiquei na dúvida se eu trazia esse livro ou Noites Brancas. Aí eu falei, deixa Noites Brancas para a segunda parte, né? Então eu quis trazer esse livro justamente para trazer um pouco também daqueles livros mais não pessimistas, né, mais chocantes, né. Esse livro aqui, ele choca a gente, porque a gente se vê, de alguma forma parecido com o narrador aqui, que não é uma coisa tão boa, né, que é um personagem meio mau, de alguma forma, bem contraditório, então você se fica meio, assim, chocado com isso quando você termina o livro, principalmente, que você percebe que se identificou, nem que seja por uma linha, com esse livro. Então nós temos um narrador aqui, que se diz que ser um homem mau, que ele gosta de causar dor aos outros, justamente porque ele tem o Dostoiévski, como ele é esse personagem, ele vai abordar muito essa questão, do ser humano, de ser contraditório, de ser autodestrutivo muitas vezes. Então, por mais que busque ser amado, ele repele as pessoas, por mais que busque a felicidade, está indo no caminho oposto. Talvez essa questão de contradição seja para provar que tenha o livre-arbítrio, né, que seja um ser livre. Então tem muito da questão do existencialismo aqui envolvida nesse livro, tem muito dessa psicologia humana. É um livro que marca muito a segunda fase do Dostoiévski, né, com esses livros mais densos, diferentemente de Noites Brancas. Então, esse personagem aqui que se caracteriza mesmo, ele fala que é um homem mau, que gosta de infligir dor aos outros, e você se identificar de alguma forma com isso nos choca, né. Então a gente pega que a gente faz isso, a gente deseja muitas vezes algo, mas vai num caminho oposto. E por que a gente faz isso? Porque o ser humano é tão contraditório muitas dessas vezes, assim, e até mesmo, como eu disse para vocês, autodestrutivo. Então, é um livro aqui bem interessante, não é fácil a leitura, então não acho que poucas páginas aqui é uma leitura rápida, ela é mais rápida em relação a outros livros do Dostoiévski, claro, mas ele a de dar um trabalhinho maior, mas depois na segunda parte flui mais, tá, gente. A primeira parte aqui que dá uma truncada ali, porque ele vai abordar muito, sabe, é meio que fosse um diário desse narrador, ele só, sabe, jogando ali vários pensamentos dele, meio que fica muito confuso, mas a segunda parte tudo faz sentido, porque ele vai mostrar aquilo na prática, da onde ele tirou aquelas ideias de coisas que aconteceram na vida dele. Então a gente começa a primeira parte olhando ele na maturidade, e aí na segunda parte ele volta lá na juventude dele, volta os anos ali, mostrando coisas, assim, pontuais que foram acontecendo para que ele tivesse esses pensamentos que ele vai desenvolver logo nessa primeira parte. Então é uma leitura, assim, digamos que marca bastante a gente por vários desses pontos que eu falei para vocês. Agora vou falar de literatura brasileira. Separei alguns títulos aqui também, tentei diversificar os estilos. Vou começar então falando de Noite na Taverna do Aloysio, do Álvares de Azevedo. Aqui também nós temos, assim como eu falei que Primeiro Amor é dessa forma, aqui também tem a questão da narrativa moldura. Grupo de amigos reunido nessa taverna aqui, cheio de bebedeira, cheio de orgia, e eles resolvem falar assim, quem tem uma história aí bem grotesca para contar. Então cada um vai contando sua história, então a partir dessa narrativa começa-se, né, de fato as histórias serem contadas, então cada capítulo é falado de ponto de vista, então vai ter o nome de um desses colegas ali reunidos, e eles vão contando a sua própria história ali, e uma pior do que a outra, tá vendo? Cada capítulo tem o nome de um desses amigos, e eles vão contando as histórias deles, e assim, primeiro que você vai começando a ver que é uma bem mais, assim, grotesca, como eu disse pra vocês, do que a outra,
pesada mesmo, tem situações aqui, assim, que não é pra todo mundo, tem muita gente que acha esse livro bem exagerado, lembrando que ele é ultrarromantismo ali, não é nessa época do ultrarromantismo, e também um primeiro eu acho que o primeiro livro gótico aí, com essa pegada gótica, que é a literatura brasileira, então ele aborda temas bem pesados, tá, não é um livro que todo mundo vai se interessar em ler. Então tenha isso em mente, então tem cenas aqui bem, assim, nojentas de alguma forma. E mas é bem interessante a narrativa, então você analisar como isso é bem escrito. E lembrando que às vezes você lê muito desse tipo de narrativa, né, de história, sendo que eu falando pra vocês que tem essas, nossa, meio assim chocante em algumas fases, assim, algumas cenas aqui, mas que às vezes você acaba lendo em grandes nomes da literatura aí estrangeira aí, mas que às vezes você acaba despercebido aí e deixando passar porque é literatura brasileira, tá? Então é bom trazer aqui e lembrar desse nome aqui na nossa literatura. Então, aos poucos, né, cada capítulo vai ser narrado, então, por um amigo, e ele vai falando ali de uma forma pior do que a outra. Então, quando você acha que leu de tudo, o próximo capítulo é pior, tá? E, no final, acaba que ele consegue amarrar de um jeito todos esses capítulos. É bem interessante como ele consegue envolver tudo isso muito bem articulado, assim, é bem impressionante, assim, eu gostei muito da experiência da leitura, tá, gente? Não dos temas abordados em si, porque é bem chocante mesmo. Próximo aqui, então, para trazer uma leveza, claro que Machado de Assis com seu Alienista, né. Então, com o senhor doutor Bacamarte, né, o Simão Bacamarte, ele vai estudar a loucura, ele deseja estudar a loucura em Itaguaí, então ele tem aquela régua para definir quem é louco, quem é são nessa cidade. Então a régua dele cada vez mais ela vai diminuindo, né, ele vai estipulando ali quem é louco, quem entra aqui na loucura, quem não entra na loucura. Então essa sátira do Machado de Assis sempre bem, assim, sagaz ali, sempre com boas gargalhadas, pra você tirar ali e vendo, assim, exatamente isso, a linha tênue, né, de definir quem é louco e quem não é. Então como que você define isso, quais são os critérios que ele vai utilizando, essa crítica que o Machado de Assis faz é formidável. Então é uma ótima porta aí para a literatura, para você fazer as pazes, de repente, com a literatura brasileira, se você é daquele tipo que teve algum certo trauma aí por causa de leituras de vestibular, leituras de escola, tem sabe, fica na dúvida se der a chance, se não dá, dê, gente, chance, dê a chance a Machado de Assis, e depois é um caminho sem volta, com certeza, tá, gente? Contos de Machado de Assis são maravilhosos, depois eu quero indicar para vocês contos, assim, fazer um vídeo de indicações de contos, porque eu indiquei alguns contos aqui, na verdade, né, literatura russa, literatura brasileira, enfim, fica a dica pra vocês. O próximo aqui é da minha queridinha Clarice Lispector e não tem como não deixar de citar, então, uma ótima porta de entrada que é A Hora da Estrela. Então, é um livro bem, assim, mais tranquilo de Clarice, né, a Clarice tem todo aquele aspecto bem diferente, né, uma escritora aí que bem desafiadora em muitas de suas obras. Uma das minhas favoritas dela é A Água Viva, que já é uma leitura, assim, níveis mais desafiadores. Também é um livro curto, tá, gente, mas é mais desafiador. Eu poderia indicar aqui pra vocês tranquilamente Água Viva, mas eu acho que A Hora da Estrela, pelo menos nessa primeira parte de vídeo, indicando narrativas curtas e marcantes também. Então nós vamos acompanhar a história de Macabeia, uma nordestina que vem tentar a vida aqui no Rio de Janeiro, mas vive uma vida marginalizada. No sentido mesmo da palavra marginalizada, né, de viver à margem, de viver esquecida, de ser invisível perante as pessoas. Isso me lembra muito essa situação, às vezes, de questão de educação que acontece, né, no dia a dia da gente, de dar bom dia, boa tarde, boa noite a pessoas no elevador, a pessoas na rua. Então, às vezes, a gente passa por pessoas que estão trabalhando, meio que a gente vê muitas pessoas fazendo isso, de não cumprimentar. Eu tenho um costume, né, talvez porque eu já já passei muito tempo em cidades de interior, né, meu pai é da família de cidade pequena e tal, então férias passando no Espírito Santo e tal, em cidades, assim, de interior, então essa costume de cumprimentar as pessoas na rua, então eu procuro sempre, assim, porteiros, segurança e tal, sempre, falar, assim, dessa forma, porque mostrar que essas pessoas não são invisíveis. Então justamente por ter empatia pelas pessoas. Uma vez eu escutei uma pessoa falando quando eu, fui comprar um lanche e tal, falando assim, eu dei boa noite e tal, "Nossa, caramba, acho que você é a primeira pessoa da noite que vai me dar boa noite", assim, sabe. É justamente mostrar que o outro não é invisível. Então esse livro ele vai ensinar muito a questão da empatia. Então a Clarice, por meio, claro, dessa narrativa ali bem única ali, né, então ela brincando um pouco ali,
fazendo o narrador aqui ser um personagem e ele falando que quer contar uma história, mas que é uma história simples, mas não sabe como começar. No início fica muito isso, tá, gente? Que é uma metalinguagem nesse sentido. Então a gente tem esse narrador, Rodrigo SM, querendo contar uma história, não sabe por onde começar e tal. Aí até que começa a história. E aí a gente conhece a Macabeia. Então logo nas primeiras páginas você não vai conhecer a Macabeia. Você vai ter contato com esse narrador, o Rodrigo SM, querendo contar essa história que ele não sabe como começar, e até que começa e a gente tem contato então com a Macabeia. Então é um livro assim que faz como ensinamento para a vida nesse sentido. Então, ter mais empatia pelas pessoas. Outro livro aqui, pra te dar gargalhada agora, tá? Que é um livro que traz muito uma risada frouxa, típica de Ariano Suassuna, então afaste da boa preguiça. Esse livro aqui, gente, é uma peça de teatro, mas calma, é tranquilíssima de ler. Pensa assim, que você tá lendo diálogos, se você tá lendo diálogo é como se estivesse assistindo uma novela, vendo um filme, ou realmente assistindo uma peça de teatro. Então, dê uma chance a Ariano Suassuna. Se você tem receio a ler peças de teatro, talvez seja uma ótima oportunidade de você perder esse receio. Então, a Ariana aqui, quando ele publicou essa peça, que tem um ar muito do o Auto da Compadecida, tá, gente? Então tem aquele aspecto do humor que isso é muito característico do Ariano Suassuna. Então você se pega rindo de uma maneira super frouxa ali, porque ele não faz força pra você, assim, sabe aquelas tiradas ali? "Ah, vou botar uma tirada aqui pra pessoa gargalhar". Não, gente, ele tem uma escrita que faz você rir ali despretensiosamente. Então, quando ele publicou essa peça aqui, na verdade, muitas pessoas entenderam como se ele estivesse fazendo uma crítica velada ao trabalho. Na verdade, está defendendo o ócio criativo, esse momento que é necessário para a pessoa, esse momento de desacelerar, como é importante. E hoje em dia a gente percebe quanto mais isso é importante, né? Desacelerar justamente para poder se reinventar e ter essa produtividade. Que a produtividade não precisa ser exatamente o outro ver que o outro está sendo produtivo naquele momento, que a produtividade envolve esses momentos de descanso, de pensar um pouco, né? E principalmente o trabalho envolvendo a criatividade, como pessoas da área artística e tal. Então, pessoas que trabalham com isso, elas precisam principalmente desse momento para a imaginação, né, para a criatividade aflorar. Então nós temos aqui o personagem principal, ele é um poeta que vive a vida assim, bem leve, bem tranquila, e as pessoas ao redor dele não entendem isso, que ele tem que dar dura, que tem que ir atrás das coisas. Então ele, claro que o Suassuna ali, que ele extrapola ali na figura ali justamente para marcar, para fazer justamente essa sátira aqui social, mostrando também que ele precisa desse momento de descanso justamente para poder produzir. E aí quando ele chega no momento dele da produção, aí, sabe, ele faz o que ele tem que fazer de bem feito e aí consegue os resultados. Então, às vezes, cada vez mais a gente percebe isso, quanto o tempo não pode, tudo tem que ser convertido para números, tudo tem que ser convertido, monetizado, sei lá do quê. A gente não pode perder tempo, mas a questão do tempo da gente para o descanso, e esse descanso faz com que a gente seja produtivo depois de forma até mais saudável e melhor. Então esse livro aborda vários temas assim que a gente consegue com várias camadas bem interessantes aí para vocês analisarem. O outro aqui é um livro, esse aqui é bem divertido. Esse aqui é daqueles livros assim, poucos livros que já me fizeram chorar na leitura, tá, gente? Que é o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Aqui nós vamos acompanhar a história desse menino Zezé, que ele é bem esquecido, bem castigado assim pela família de forma geral, tanto pela família quanto pela sociedade, né, um menino pobre e tal, e que ele acaba encontrando refúgio, né, aquele momento dele de, sabe, de desabafo mesmo, na figura ali do pé de laranja lima mesmo, esse amigo dele imaginário em que ele vai falar tudo, vai desabafar, vai brincar. Como é importante essa imaginação para aliviar mesmo essas marcas, essas crueldades ali da vida. Então a gente percebe um menino desde novo ali tendo essas marcas na sua vida e ele tendo que se refugiar nisso, e como é que ele vai encontrando força nas amizades, como que às vezes a questão das peraltices que ele faz é porque ele só queria um carinho. Então é um livro que emociona muito, também tem muito essa questão da empatia envolvida nesse livro. Você não tem como você ler esse livro aqui, e olha que isso é uma leitura teoricamente classificada como infanto-juvenil, mas é um livro para todas as idades. E nós adultos, assim, lendo esse livro, nossa, a gente
fica triste demais lendo essa história, que a gente percebe que ainda continua sendo tão real. Toda vez que a gente sabe de mais de uma notícia que sai, alguma coisa desse tipo, a gente percebe como quantos Zezés ainda existem. Se lá no passado ainda existiam figuras assim, quantos Zezés ainda existem. E então, ao mesmo tempo que a gente tem ternura sendo contada aqui, nós temos essa dura crueldade da vida. Então é um livro que eu recomendo a todos, tá, gente? É uma leitura que deixa você, assim, sabe, pensativa demais nesse sentido, acho que voltado mais para a questão realmente da empatia. Você quer abraçar o José de qualquer forma. Se ele, você sabe, você termina assim, nossa, queria dar um abraço para tranquilizar esse menino. É muito isso que ele passa. Agora vamos falar então de clássicos, assim, gerais, assim, no sentido assim, eu misturei algumas nacionalidades aqui para não agrupar uma categoria específica. Vou começar então falando de um livro que ainda não tenho a edição física, eu preciso comprar, porque eu gosto tanto de indicar ele para vocês, que é O Conto da Ilha Desconhecida do Saramago. Nesse livro, o Saramago é por meio de uma parábola, né? Então, ele é bem tranquilo de ler, tá? Esse aqui é daqueles que você lê em um dia, assim, bem tranquilamente mesmo. E você vai querer acabar o livro e vai reler, tá? Então, um homem, ele resolve ir no rei e pedir um barco para ele poder explorar ilhas desconhecidas. E o rei ele fica incrédulo, porque ele fala que todas as ilhas foram mapeadas e não tem mais o que ele procurar, não tem o que ele partir ali. Mas o homem diz que não, que vai. Então isso é bem interessante de você mostrar que assim, a ilha não necessariamente a ilha não é a ilha em si, né? São os nossos sonhos, nossos projetos, amores, enfim. A gente partir rumo ao desconhecido justamente para explorar, porque assim a gente vai conseguir conquistar, a gente sair da inércia, né. Então como a gente vai saber o que existe lá se a gente não foi até lá, tá. Então a gente não se contentar com aquilo que é dito pra gente, com aquilo que tá, sabe, no mapa, aquilo que tá tudo prontinho já. Então sair da nossa zona de conforto, nos arriscar e ir em direção a esse lugar, porque é aí que a gente vai conseguir conquistar as nossas coisas, com isso a gente vai conseguir sair do lugar, né, na verdade, né. Então a gente não consegue, se a gente não sair desse lugar de conforto, nessa inércia da gente, a gente não vai conquistar o que a gente quer. E é preciso muito dessa coragem, né. Então, ele ensina muito isso, o poder maior ali não tá chegar na ilha desconhecida de: "Olha, realmente, olha, eu tinha razão, encontrei a ilha desconhecida". É nessa transformação desse processo justamente rumo à ilha desconhecida. Então tudo está relacionado a isso, esse processo de transformação necessário para você poder sair do seu lugar e partir rumo à sua ilha desconhecida. Então é um livro que tem essa parábola, é muito interessante, é uma boa porta de entrada ao Saramago, eu gosto muito de literatura portuguesa, vocês vão ver que vai aparecer mais aqui. E literatura portuguesa, vocês sabem, por exemplo, que eu amo Fernando Pessoa e tal, você sabe que eu sempre indico. E inclusive eu preciso ler mais Saramago, porque realmente o homem para escrever bem, tá. Então eu gosto muito de indicar e recomendo bastante vocês. E volte e meia me falam que, nossa, gostaram muito dessa minha indicação, porque acaba que não é tão citado como O Ensaio sobre a Cegueira, As Intermitências da Morte, outros livros mais famosos do escritor. Agora, é um livro aqui, vocês vão ver que são indicações bem diferentonas mesmo, tá, gente? Que é Outra Volta do Parafuso, tá? Esse aqui, sempre que tem oportunidade, eu indico pra vocês, porque eu acho que as pessoas olham pra aqui, de repente, como, um livro, um simples livro de suspense. Aqui nós temos sim, de fato, um suspense psicológico, mas o que é bem interessante aqui é também a narrativa, a forma como o Henry James, ele manipula o leitor. Ele coloca muita coisa nas entrelinhas, você tem que prestar atenção em cada detalhe, você termina a leitura e fala: "Eu acho que deixei passar alguma coisa". Ele não dá respostas prontas, você vai lendo, você não tem as respostas das coisas, você termina a leitura sem saber de fato o que está acontecendo ali. Então, uma governanta foi para cuidar de 2 meninos nessa mansão Bly, e começa a sentir a presença de algumas coisas estranhas. São fantasmas? O que que são? Essa pessoa está com algum problema, ela está imaginando coisas, o que está acontecendo? O que que é real? O que que é imaginário? Então tudo vai sendo articulado e o leitor fica meio perdido, a gente fica tentando pescar ali nas situações, o que está acontecendo, o que que não está acontecendo. Então eu convido você a ler e a tirar sua própria conclusão. Então, e cada um vai ter sua própria conclusão, vai ter suas próprias investigações sendo feitas durante a leitura desse livro. E provavelmente na releitura você vai ter outras ideias em relação a isso, tá? E ao mesmo tempo que esse livro aqui não te diz nada, o narrador não quer te dizer nada,
do que está acontecendo, tem um outro aqui que ele já escancara logo no título. Então, Gabriel Garcia Marques, em uma só crônica de uma morte anunciada, escancara logamente no título e na primeira linha que o Santiago Nassar ele vai ser morto, né? Então, uma crônica anunciada para toda a cidade, todos sabiam que Santiago Nassar ia morrer, menos o Santiago Nassar. Então, por que essa cidade, né, essas pessoas deixaram ele morrer? Por que ninguém avisou ele? Como que aconteceu esse crime? Por que queriam matar ele? O que ele fez? Então, bem interessante como o Gabo aqui, ele consegue, mesmo ele dando esse spoiler aí do que vai acontecer, faz com que a gente crie perguntas. Eu gosto muito de fazer um balanço em relação a esse livro quando eu indico, justamente pelo fato de que muitas vezes a gente deixa de ler um livro porque tem um spoiler dele. Mas se o livro, principalmente no caso de clássicos, tá, gente? Eu falo de clássicos porque eles acabam tendo uma bagagem muito grande, assim, né? E é muito difícil a gente não ter pego um spoiler de um grande clássico, assim. Então, isso não tira o prazer da leitura, porque o livro tem tantas camadas, tem tantos ensinamentos, tem tantos questionamentos, que mesmo que você tenha um spoiler de alguma coisa ali, você vai ter muitas outras perguntas a serem feitas, vai ter muitas outras questões a serem analisadas ali. Então esse livro ele faz a gente pensar muito em relação a isso. É claro, gente, eu sempre falo isso, não é pra vocês escreverem aqui nos comentários vários spoilers de vários livros, sair comentando isso não. Mas é porque é comum, livros clássicos, né, livros, poxa gente, escrito há 100, 200, sei lá quantos anos atrás, é claro que a gente acaba pegando spoiler de alguma coisa em algum momento, porque a gente acaba lendo algum livro que é citado outro. Então, assim, a gente ter, de repente, sabe, um caminho de alguma coisa, não quer dizer que a gente saiba tudo. Então esse livro mostra exatamente isso, que a gente fica atrás de várias outras perguntas, mesmo sabendo da morte do Santiago Nassar. Outra aqui que eu vou indicar para vocês, que tem um estilo bem peculiar aqui, é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Aqui tem uma estrutura meio fragmentada. Nós acompanhamos então o navegador Marco Polo, esse veneziano aqui, que é a serviço do imperador Kublai Khan, que quer que ele descreva todas as cidades ali do seu reino ali, né. Então ele viaja ali e agrupa aqui as cidades aqui de acordo com algumas características, tá, eu vou mostrar aqui para vocês só para vocês entenderem. Então, tem um agrupamento aqui de cidades com algumas características e são fragmentadas as estruturas. Então é um texto com, sabe, com partes assim, e ele vai descrevendo essas cidades de acordo com o que ele vai vendo. E em algum momento o imperador ele vai falar: "Mas espera aí, você foi mesmo nessas cidades? Tem um momento que elas parecem ser todas iguais". E aí tem esses insights assim. Essas cidades invisíveis, na verdade, se a gente parar pra pensar, se várias pessoas olharem da mesma janela para a mesma cidade, pela mesma paisagem, elas vão descrever de formas diferentes, né? Cada um vai ver a sua cidade, que é invisível aos outros, né? Então, a gente vai ter toda a nossa bagagem, tudo que a gente já passou, principalmente coisas relacionadas à infância, faz que a gente olhe uma cidade com olhos diferentes. Então, talvez um elemento ali que tem uma coisa bem nostálgica pra gente, a gente faz com que a gente evidencie mais, né, e que também algum outro elemento ali que não cause tanto, sei lá, a gente não gosta tanto, a gente acaba meio despercebido ou nem fale tanto, então na hora de a gente contar, descrever algo, cidades ou qualquer outra coisa, a gente acaba falando com aquela nossa paixão, com aquele nosso entusiasmo por algo, ou não. Então tem muito isso de ser analisado, eu acho que é bem interessante essa narrativa aqui, faz com que a gente pense exatamente sobre isso, né, então a questão dessa questão de analisar mesmo esses pontos de vista e tal, e que cada um tem o seu jeito único de contar algo. Então é um livro que acaba tocando bastante a gente, e eu tenho muito interesse de ter essa edição desse livro, né, porque essa aqui é a edição comum, mas ele já existiu muito tempo, assim, no mercado, a edição dele com as cidades ilustradas. Então essas cidades aqui vão sendo contadas, né, bem diferentonas, assim, que situações que você fala: "Essas cidades são reais mesmo?". Então eu queria muito a edição ilustrada desse livro aqui, que deve ser bem interessante de você analisar, então eu queria fazer muito uma releitura na edição ilustrada desse livro. Outra aqui, que volta e meia tá aparecendo aqui no canal também, que é o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati aqui. Então nós vamos acompanhar esse militar, Giovanni Drogo, que ele é destinado ali a um forte no deserto. E ele acaba sempre esperando por uma invasão que nunca chega, né. Então os dias vão passando e cadê essa invasão que nunca chega, gente? O que está acontecendo? O tempo vai passando e ele não percebe esse passar do tempo.
Então, como que a gente acontece muito isso com a gente fica fixo em certas coisas, fixo em alguma coisa do futuro acontecer, que quando alguma coisa grandiosa no futuro acontecer, a nossa vida mudar. A gente coloca tantas expectativas no futuro que a gente esquece de viver o hoje. Então, a gente não cair nessa do Giovanni Drogo ali, de que esperar algo grandioso acontecer lá na frente. A gente viva intensamente o nosso dia a dia. Olhe para o nosso dia a dia. Então, cada dia é mais algum momento para a gente aproveitar cada instante e a gente não ficar só esperando que algo grandioso aconteça, porque de repente algo grandioso está acontecendo e a gente não está vendo. Então, aquela questão também a gente ficar batendo, sabe, tecla ali no mesmo lugar, ali, ficar insistindo em algo que talvez a gente precise recalcular nossas rotas, né. A gente sim tem que ter nossos sonhos, a gente sim tem que correr atrás deles, a gente tem que ter nossos projetos e tal, mas tem hora que a gente tem que recalcular as nossas rotas, né. Então a gente tem que perceber que certas coisas ali não vão acontecer, então a gente tem que pensar dessa forma. Então esse livro tem grandes ensinamentos voltados para isso. Eu recomendo profundamente a leitura desse livro para vocês, tá, gente. Outra aqui, que eu não vejo tantas pessoas sendo falarem desse, que é o Silas Marne, da George Eliot. Lembrando que George Eliot é um pseudônimo, né, da Mary Ann Evans, mesma escritora, por exemplo, de Marte, que é muito mais conhecido dela. E nós temos então esse tecelão aqui, o Silas Marner, né, que ele é traído pelos amigos e ele acaba então se isolando de todos, e ele fica só assim, obstinado ali a trabalhar, a ganhar riqueza, a acumular riquezas. Então ele acha que a melhor companhia dele são aquelas moedas de ouro que ele consegue, né, como tecelão. Só que o surgimento ali de uma menininha vai mudar tudo isso na vida dele, então vai mostrar que existem coisas mais duradouras que as moedas de ouro, então essa como a importância das relações, do sentimento. Então é um livro que traz muito isso, de você voltar a acreditar no ser humano, de você voltar a ter esse tipo de relação. Então é um homem que tem muito desse trauma e como aos poucos, com essa figura dessa menina, ele vai tirando aquela armadura toda que ele criou por causa de coisas que aconteceram com ele no passado. De clássicos que eu queria indicar para vocês são esses. E agora eu quero falar de alguns contemporâneos para vocês, tá? Estão trazendo algumas variedades aqui. O primeiro, acho que tem alguns temas aqui envolvendo navegação, que eu já falei, por exemplo, das cidades invisíveis. Pois bem, eu acho que seria um bom contraponto ali de, sabe, um bom complemento, digamos, não é contraponto, um complemento, que é Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink. Aqui nós temos um diário de bordo dela, então realmente é um diário e tal, ele vai fazer com que você queira ter anotações do seu dia a dia, justamente quando ela parte rumo a essa viagem solitária mesmo, e no momento que muitas pessoas falam para ela desistir. É muito mais fácil a gente desistir, principalmente quando as pessoas ao seu redor estão falando que é muito desafiador, não vai dar certo, desista. Então, desistir é sempre muito mais fácil. Então, na verdade, você ir contra o que essas pessoas falam e provar que você está certo, isso é mais difícil, isso requer coragem. Então, eu gosto, quando eu vou falar desse livro, eu gosto de ler sempre esse início aqui sobre o desistir, que faz com que a gente repense muito nisso. Sempre será mais fácil desistir antes da partida. A tentação será por vezes incontrolável. As razões para ficar se multiplicarão. Haverá sempre apoiadores do abandono nas horas mais áridas. Antes de partir, podemos achar que a desistência é uma opção segura, que os meses seguintes serão como os que passaram, que a vida seguirá como até então seguiu. Mas desistir é renunciar à chance de partir, à chance de descobrir que a vida pode ser muito diferente do que ela parece ser. Então, tem muito a ver com o conto da Ilha Desconhecida, tem muito a ver com as cidades invisíveis de alguma forma. Então, você pode juntar esse agrupamento de livros aí, que vocês vão ver que vai ter um ótimo complemento de mostrar isso para vocês, da questão de sair do lugar, de se arriscar. Se você não se arriscar, você não vai descobrir, você não vai desbravar. Então, esses livros, se você parar para perceber, eles, se você conseguir traçar ali uma sequência de leitura, vocês vão ver que elas se complementam perfeitamente bem. Então, é um livro que é uma leitura bem tranquila de ser feita. Também é um livro que eu não vejo tantas pessoas comentarem assim, e eu já falei dele várias vezes aqui no canal, eu sempre recomendo para vocês, justamente porque ele faz com que você tenha esses insights aqui, e é um ótimo, assim, complemento, como eu disse para vocês, essas outras leituras aí. Eu gosto muito dessa metáfora aí de navegar ali em relação ao mar,
Aqui no caso é uma metáfora, realmente ela fez essa viagem, mas mostrando como que a questão do desistir e da coragem. Coragem para você ir atrás de navegar em rumo aos seus sonhos, aos seus objetivos, né. Outra aqui também que é uma leitura, assim, muito fofa não, é muito tocante, sei, esse livro aqui é muito, assim, queridinho meu, que é a história do Senhor Sommer, do Patrick Suskind, que é o mesmo escritor do Perfume. Essa edição aqui é belíssima, tá, ela tem ilustrações do Saint-Pé, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, que tem uma diagramação super confortável e as ilustrações, deixa eu ver se vai aparecer. Tem então ela abraça tanto a gente, assim, os detalhes da ilustração, e aí que a gente vai conseguir ver justamente a história do Senhor Soma. O Senhor Soma é esse senhorzinho aqui, com essa bengala aqui, que aparece aqui, e tem esse menininho aqui. Então, assim, é um senhor que tá sempre lá e pra cá, andando, andando o tempo todo. E esse livro vai falar muito da importância de você se ter a você ficar atento aos detalhes, né, então você perceber isso, que às vezes a gente na pressa do dia a dia, a gente não percebe os detalhes, a gente não percebe as pessoas, aí vem aquela história da Macabeia também, das pessoas invisíveis, você as marginalizadas, da empatia com o outro. Eu acho bem interessante quando eu mesmo fazendo esse vídeo agora mesmo, vem os insights na minha cabeça, como a gente consegue fazer essas ligações entre os livros, as nossas leituras, né, como elas se complementam. E justamente isso, você tá atento a esses detalhes que dá aquela respirada mesmo, né, aquele respiro, principalmente no dia a dia, como eu falei, de hoje, né, então esse mundo totalmente, sabe, não pode perder tempo pra nada e tal, e você não tá atento a esses mínimos detalhes ali, e olhar o outro também com mais cuidado também. Então é um livro que te deixa triste, te deixa esse livro te toca de várias formas possíveis e tem várias interpretações também diferentes para esse livro também, tá, gente. Mas aí fica a minha indicação para vocês. Não dá para falar muitos detalhes porque ele é bem curtinho, né, então tem muita ilustração, como eu disse para vocês, então, olha, é belíssima. Eu gosto muito das cores aqui utilizadas nesse livro, é belíssimo mesmo. Agora uma coisa não tão bela aqui, mas o ser humano, assim, tem que ser retratado dessa forma, né. Então, Dolores Claiborne, do Stephen King. Esse aqui eu quis trazer, assim, ele é curto, lembrando assim, é narrativa curta, porém lembrando que estamos falando de Stephen King, que escreve calhamaços e tal, então eu acho que essa aqui entra numa boa dica aí pra quem quer ter um contato com o Stephen King, mas não quer ler livros imensos dele. Principalmente que esse aqui não tem divisão de capítulos, é uma leitura de uma vez só, de uma tacada só, em que nós temos o desabafo de uma mulher, né, a Dolores, né, então, de um crime que ela está sendo acusada e ela vai voltar lá no passado para contar, enfim. Esse livro ele vai mostrar muito a questão do Stephen King, ele tem muito isso, ele é muito considerado o rei do terror, do horror e tal, mas aqui, principalmente nesse livro que eu gosto de falar, ele traz o lado cruel, o nu e cru do ser humano, meio estilo Nelson Rodrigues de fazer da vida, mostra aquela coisa assim que assusta a gente, é isso, que a gente vai ler essa história, vai ver que isso era possível, é possível, continua tão real. O Stephen King ele sabe pegar, o que mais aterroriza a gente é isso, é ver que ele tá falando de perversidade humana, de um assunto às vezes não, um assunto delicado, então tem, voltado aqui um pouco de violência doméstica, então dependendo da pessoa que estiver lendo, é um assunto ainda mais pesado, então talvez não seja pra você, então fique esse aviso aí de antemão pra você, tá. Mas ele tem muito isso, é a maneira como vai lidando, como a Dolores ela teve que sobreviver, como ela teve que conseguir ir adiante, então o Stephen King ele consegue explorar muito bem isso. Então claro que tem os livros dele de sobrenatural, de terror e tal, sempre tem aquelas pitadas dele do sobrenatural, mas aqui ele mostra muita coisa real. E é isso que talvez choque mais a gente. Eu acho que esses livros aqui que trazem mais o terror, no meu caso, são assim, né, eu penso dessa forma. É aquilo que a gente percebe que é tão possível de acontecer, que é tão real ainda, e isso choca mais, e é isso que dá mais medo. Então, fica a dica pra vocês aí, tá? É um livro realmente que é interessante analisar o Stephen King por meio desse livro também. E por fim, eu acho que tem um pouco do resumo aqui de alguns desses livros que eu citei para vocês. Literatura contemporânea aqui portuguesa, do Afonso Cruz, que é Vamos Comprar um Poeta. Aqui é uma sociedade utilitarista, né, um pouco aqui consumidor e tal. Então, nossa sociedade como está, né, então em que tudo achamos que podemos comprar. Inclusive a sociedade aqui vai falar que podemos comprar um poeta. Então a questão da criatividade ser comprada.
era interessante, então, de fazer um balanço com o livro do Suassuna, né, A Face da Boa Preguiça, justamente falando da criatividade, né, do ócio criativo, e aqui você falando que não, você pode simplesmente comprar um poeta. Então, uma sociedade em que tudo está sendo minimamente tem tudo que tem que virar dinheiro, tudo é mensurado. Então, é uma matemática a ser, levantada, conversada, como é que a questão de até no nosso mundo aqui, vamos lá, de questão de livros. Quantas vezes a gente fala: "Nossa, quantos livros a pessoa comprou, quantos livros a pessoa leu, quantas páginas você lê por dia, quantas páginas você lê por ano?". Sabe, que isso te torna mais leitor, menos leitor, o que que é isso? Então essa questão da busca que nós temos por mensurar tudo, por querer comparar as coisas também. Então é por meio também de digamos que uma fábula, digamos assim, uma metáfora que nós conseguimos ter essa análise aqui, esses insights em relação a isso. Então, a questão do que é lucrativo, o que não é a questão justamente isso do utilitarismo, de você estar querendo comprar tudo, de estar mensurando tudo, e acha que é possível, tudo a gente pode comprar. E aqui esse livro vai mostrar justamente isso. Então, pessoal, essas foram as minhas indicações, tá? Eu separei, acho que são umas 20 indicações, tá? Se eu não me engano. Espero que vocês tenham gostado delas. Comente aqui se vocês já leram alguma dessas obras, se vocês ficaram animados em ler alguma dessas que eu indiquei. E diga também outras obras nesse estilo, livros curtos, mais impactantes. E se vocês quiserem, eu trago uma segunda parte aqui. Espero que vocês queiram, porque eu tenho uma lista bem bacana para trazer de indicações, tá, pessoal? Deixa aqui nos comentários, lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso, pessoal. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.